pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós fizemos um podcast, nós vamos hoje apresentar aqui para que vocês conheçam o Felipe Penedo. O Felipe é candidato a vereador em Limeira e vai contar um pouco da história dele, uma história de sucesso que ele vai trazer aqui para a gente, para conhecer qual que é a proposta dele para Limeira. Tudo bem, Felipe? Roxane, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Felipe Penedo, arquiteto, apaixonado por Limeira, é isso? Bastante, Roxane. Sou muito apaixonado por essa cidade. Temos uma longa história de ligação com Limeira. Eu vejo que já no seu nome aqui tem toda a história de Limeira está enraizada, né? Penedo de Barros. Isso começa lá em 1832, né? O meu tataravô, Olivério Penedo, ele nasceu em 1810, veio para Limeira em 1832. Por coincidência, ele foi vereador. E isso daí tá no livro História de Limeira, de Reinaldo Kuntz Busch. Tá no sangue. Tá no sangue. Ele foi vereador e na época, tá descrito isso lá no livro, que uma das lutas dele na época é que o correio, na época, passava de 10 em 10 dias em Limeira. E ele, na época, né, fez os requerimentos necessários para que o correio tivesse uma periodicidade maior em passar no município. Então é uma longa história. E tem aí outros nomes da sua família que também tá totalmente aí conectado com a história de Limeira. A gente anda pela cidade, tem referências da sua família, né? Eu acredito que sua paixão é muito grande por Limeira, até por isso, né? De te acompanhar e ver na cidade a sua história se desenvolvendo também. O lado meu familiar de Limeira é família Penedo e família Cavicchia. Inclusive, eu tenho descendência italiana por conta de Agostino Cavicchia, né? A família Cavicchia, eles tinham um sítio ali perto da subida da Lauro Correia. Então, esse sítio, inclusive tem parte da família hoje lá ainda, essa era o lado da minha avó Olímpia, né? Sim. E o lado do meu avô Nelson é o lado da família Penedo. Então, tem uma longa história aí de onde que eles tinham terra, por exemplo, Vila Queiroz, tem a linda Vila Penedo, né? Então, meu avô foi industrial na época na cidade, teve uma fábrica de máquinas, então muitos limeirenses trabalharam ali. E, Felipe, a gente falou aqui da sua profissão, você tem uma carreira aí de 20 anos, né? E como que surgiu essa paixão pela arquitetura? Tem a ver com essa questão familiar que eu acabei de falar? Coincidentemente, sim. Isso também está registrado em livro. Tem um livro, acho que Memórias de Limeira, que na época acho que o Toco e o Paulo Levi até publicaram esse livro, e tem um texto meu lá, né? A Casa que Me Fez Ser Arquiteto. O que acontece? O meu avô Nelson, ele tinha a indústria, a fundição, né? Fundição Penedo, aí isso virou indústria de máquinas Penedo. Meu avô foi um batalhador, né? Eu não conheci, mas eu me aprofundei um pouco na história dele. E meu avô, ele morava ali num terreno, a fundição dele é onde está o edifício Flamingo hoje, né? Ali na rua Santa Cruz. E a casa dele era do lado, né? Onde hoje é uma loja de colchão. E o meu avô sempre trabalhou muito assim para dar um conforto melhor para a família, né? E no final dos anos 50, ele começou a construir uma casa ali na esquina da Avenida Saudades 1344. Hoje ali funciona o Colégio Anglo, né? E aquela casa foi a primeira casa modernista de Limeira. A obra terminou no ano de 1960, meu avô faleceu em 69, eu nasci em 79, mas eu praticamente cresci naquela casa, porque eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó Olímpia. Então, eu lembro daquela casa, era uma casa muito moderna, para você ter noção, né? Pra época ali, não era o estilo, porque a gente fala assim de modernismo e tudo mais, talvez pra quem tá aqui acompanhando com a gente, não sabe situar mais ou menos em que tempo veio esse estilo. É uma casa que, assim, ela era muito moderna, linhas retas, Bacana. ela não tinha aquele telhado aparente de telha cerâmica, era toda laje embutida, então você olhava para ela, você olha para aquela casa, você olha para uma casa e hoje ela é muito atemporal. E eu cresci nessa casa, então eu via aquela sala grande, ampla, aquela cozinha integrada com a sala, aquele jardim de inverno com uma piscina curva no meio, isso tudo começou a me marcar a minha infância, né? Eu acho que isso começou a trabalhar, talvez, o subjetivo da mente, né? E isso me influenciou
no momento de eu prestar vestibular, falou, eu quero ser arquiteto, né? Então, essa casa foi a casa que me fez ser arquiteto. E o que trouxe, assim, esse interesse pela vida pública, por cuidar da cidade mesmo, não só sua profissão ali no que você exercia no dia a dia, o que te trouxe também uma vida pública mesmo, né, cuidando da cidade? Acho que um ponto marcante, na época quando a gente se formou em 2004, existia um grupo de jovens arquitetos em Limeira e nós fundamos o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, no núcleo de Limeira. Eu fazia parte, tinha alguns outros colegas, e a gente tinha esse intuito, né, de fortalecer a nossa entidade e prestar serviço para a nossa comunidade. Nessa época, esse grupo de arquitetos, a gente fez muitos seminários, fizemos um debate sobre mobilidade urbana, transporte público na Unicamp, trouxemos um renomado professor de fora, o professor Coca, lá de São Carlos, veio o pessoal de Piracicaba, veio um monte de gente da Unicamp. E eu apresentei, inclusive, um trabalho meu lá, isso foi em 2004. Nós fizemos inúmeras participações, por ter um caso polêmico aqui, tá? Em 2011, eu lembro que o prefeito da época queria demolir a calçada Rua Tiradentes, Isso, né? foi. E aí a gente se reuniu lá, fizemos um requerimento, conseguimos reverter essa obra para não demolir a calçada na Rua Tiradentes. Que Então, fazia zero sentido, né, a gente de era repente sentido, tirar né? o famoso passeio público e tirar isso das pessoas, né, não Totalmente contra o bom princípio da mobilidade, né? Então, assim, eu sempre acabei participando desses grupos, né, de arquitetura, eu fui síndico de prédio, então sempre que tinha alguma coisa relacionada à coletividade, eu estava participando. Tinha, por exemplo, na época, eu me lembro que acho que você veio um pouquinho depois, mas tinha outros jornalistas ali que eu tinha relação com o Jornal de Limeira, então sempre escrevia matéria, mandava para eles, né? Saiu publicações minhas em outros sites aí nacionais, então eu sempre acabei me envolvendo aí com as demandas aí da cidade. Ô, Felipe, a gente tá falando aqui, da casa da sua avó, eu queria Hum, voltar um pouquinho nesse assunto pelo seguinte, Limeira tem uma história muito bonita, né, Limeira foi uma cidade muito marcante na região, sim, ela está muito bem localizada aqui na nossa região, tem uma história, muito pujante, né. E a gente hoje vê que, por exemplo, a casa que te traz essa inspiração já não é mais a mesma. E não. muitos pontos da cidade também não são mais iguais. A gente não tem aquela história de preservação de patrimônio. Como que você vê essa cidade dessa época e a cidade que nós temos hoje? Assim, que a gente pode observar na mudança ao longo do tempo? O que é legal, gente, assim, vamos refletir um pouquinho, né? É, Quando a gente lembra da nossa infância, ou quando a gente lembra de algo do passado, sempre vem como referência lugares. E esses lugares são feitos, por exemplo, por uma rua, uma calçada, um prédio, uma praça. E eu vejo que a gente tem perdido, né, tem perdido ao longo do tempo essas nossas referências, né, essas memórias afetivas que a gente tem. E isso é Verdade. patrimônio histórico, né? Então, eu fico um pouco entristecido quando a gente vê aí construções que marcaram a nossa época, que fizeram a essência, a cara da nossa cidade serem derrubadas ou descaracterizadas. Eu entendo sim que há talvez uma deturpação desse termo preservação de patrimônio, mas eu defendo a preservação com um certo equilíbrio, né? Você vai preservar um patrimônio, tem que talvez ter uma contrapartida para o proprietário do imóvel, talvez assim, podemos supor que ele tem um desconto tributário, ou que se ele tiver uma outra área, como ele tem que preservar a edificação sua ali, não pode aumentar, ele possa ter talvez um benefício em outra área, né? Ele possa trocar esse direito de construir outra área. Mas eu sou totalmente a favor da preservação, né? Por exemplo, muitos de nós têm o desejo de ir para fora do país. E você vai visitar o quê? Os prédios históricos, Sim. né? Agora, por que aqui na nossa cidade a gente não pode ter essa preservação equilibrada, saudável, né? Imagine a gente descaracterizar uma praça, ou a gente. Própria Praça Toledo Barros, que é emblemática. Se a gente começar. Já foi muito descaracterizado o entorno, né? Mas as poucas construções que estão ali. Imagine se demolir tudo isso hoje. Uhum. E o que é legal, Roxane, é que assim, nós não temos hoje as técnicas que nós tínhamos no passado. Antigamente os pedreiros eram praticamente artesãos, né? Isso não existe mais, tudo foi muito mecanizado, a velocidade da construção. Então acho que a preservação
desses imóveis, sim, deve ser levado em consideração. E já que a gente está falando de trabalho, né, trabalho na vida pública, você foi secretário municipal de habitação, né, Felipe? Como foi essa Sim. participação sua? E foram bons anos, né? Eu olhando assim, eu vejo que nem todos os secretários ficam por tanto tempo e desenvolvem um trabalho tão linear como foi o seu. Na verdade, eu fui, até por conta dessa participação, né? Participava sempre dando opinião para os jornais. Na época, o prefeito Paulo ele me convidou em novembro de 2012. Falou: Ó, quero você no time e tudo. Eu acabei aceitando. Então, eu fiquei esses 4 anos do governo dele, né? Desde o primeiro dia até o último dia. Eu assumi a pasta de urbanismo e depois eu assumi a pasta de habitação. Habitação, eu nunca imaginava ser secretário de habitação, mas eu posso dizer com tranquilidade que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, né? Poder atender as pessoas, ajudar as pessoas às vezes com uma certa dificuldade, pessoas às vezes muito carentes. Então, foi um tempo ali que marcou muito a minha vida e eu guardo ainda a memória e o relacionamento de muitos que na época eu atendi. Porque tem muito dessa história, né? A moradia é o sonho da vida de muitas pessoas. Acho que a maioria das pessoas, elas querem ter onde morar, né? E isso envolve muito esse sonho, essa batalha, esse trabalho do dia a dia da pessoa, que ela vai fazer de tudo para ter onde morar e não depender, né? Então você trabalhou nesse sonho das pessoas, né? A moradia ela traz segurança para a família, né? Você imagina em famílias ali, eu tinha esse hábito, né? Eu fazia a minha agenda de visitar de fato. Como eu aprendi a ser secretário de habitação na prefeitura de Limeira, eu falei, bom, eu quero conhecer como é que essas pessoas moram. Então, assim, eu entrei em muitas casas de telha brasilite com crianças ali, um beliche quase encostado naquela telha, aquele calor, né, aquele ambiente totalmente insalubre. Eu vivenciei, por exemplo, tem um caso, até coloquei na minha rede social, uma família que a gente atendeu que o bebezinho tinha asma e ali ele tinha esse asma, ele era atenuado porque ele morava numa casa com contrapiso. A gente foi lá pelo programa de assistência técnica, sentamos piso na casa da pessoa. Então, procurei criar essa empatia, né? Me colocar no lugar das pessoas para poder, talvez, potencializar nosso trabalho. E Como, eu vejo que foi um período assim de muito sucesso, né? como era esse programa, ô Felipe, de assistência técnica? Eu sei que você tem um carinho também por ele, por conta do que ele Tenho, promovia para as pessoas, essa mudança na vida. tenho. O programa de ciência técnica basicamente era assim: a gente tinha um cadastro de famílias em situação de vulnerabilidade como essa, né? A gente tinha toda a assistência social, as visitas dos arquitetos da secretaria, e a gente ia até a casa dessas pessoas e verificava a situação dela, né? Então, por exemplo, às vezes era uma troca de uma cobertura, né? Só voltando um pouquinho para trás. A gente cadastrava, fazia o filtro, e aí nós estruturamos na época o banco de materiais da prefeitura a receber, por exemplo, vamos supor que você vai reformar sua casa. Você vai doar vaso sanitário, vai doar telha, a gente recebia, fazia triagem desse material e a gente direcionava esse material, por exemplo, como essa família que eu citei agora. Então, nós recebíamos doações também, até de material novo. Então, a gente fazia a reforma, né? Mini reformas nessas casas para poder proporcionar qualidade de vida. Porque, assim, Roxane, a pessoa que mora mal, ela vive mal, Sim. né? Você imagina uma pessoa que vai viver numa situação de asma, né? Uma criança que vai crescer num ambiente desse. Vai viver comprando remédio na farmácia, viver utilizando a rede pública de saúde e não vai poder se desenvolver seus estudos, não vai poder crescer com qualidade, às vezes isso vai dificultar ela na escola. Então é um ciclo virtuoso que a gente tentou criar ali, né? A pessoa morar bem e viver bem, né? E falando desse projeto, ele ia além, né, Felipe? Vocês utilizavam mão de obra de pessoas em ressocialização também, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, né? Aí eu acho que quem, porventura, precise ficar preso e tudo mais, precisa trabalhar. E é legal, eu acho, você Eu acho que trazer tem que isso trabalhar. pro... Pôr pra A mente ociosa não produz. Sim, eu sou sempre a favor de você nunca se manter ocioso. Eu acho que você precisa se manter nativa, né? E, claro, ter os momentos de descanso faz parte também de você se manter nativa, mas o que a gente fez na época, né? É uma história muito legal. Por exemplo, vou citar um exemplo, né?
Sabe esses postinhos de placa de pare, de sinalização viária da cidade? Um dia eu fui lá no fundo da prefeitura, eu com um amigo, com outro colega da prefeitura, o Max, acho que a Jaqueline estava junto também, e a gente viu aquela pilha de postinho, né? E se você for ver a chapa desse postinho, ela é muito grossa. Falei, gente, nós temos matéria-prima aí, né? E aí, o que nós fizemos na época? Falamos com a Secretaria de Mobilidade, falou, vocês não doam esse material, esse refúgio pra gente? Doamos. Nós levamos esse material para a FAMU, que é a Fábrica de Imobiliário Urbano de Limeira, que fica lá na Avenida Antônio de Luna. Fizemos a triagem, falamos com a equipe lá na época e montamos uma serralheria lá. Que legal. Uma serralheria. E essa serralheria, ela fez muitas coberturas de casas de pessoas carentes na cidade. Só que qual que era a mão de obra? A mão de obra era de ressocializandos do CR. Eu lembro que na época a gente conversou com o diretor lá que chamava Zé Paulo, né? E a gente fez ali, pô, quem que tá afim de trabalhar tudo, a gente selecionou um pessoalzinho, e esses reeducandos, a gente fez o treinamento, compramos uma máquina de solda, serra, treinamos ele para trabalhar na FAMU. Eles produziam e instalavam essa estrutura metálica na casa das pessoas. A gente já tá vendo aqui uma integração, né? Tinha Sim. o projeto social, tinha a FAMU, tinha a ressocialização, colaborando aí para essas pessoas que voltassem aí para o convívio com as pessoas, né? Depois que ela passa ali pelo período de pagar a pena dela. Sim. Então, é uma forma de fazer a sociedade toda se mover em torno de um propósito, né? Sim, e eu falo, Roxane, que assim, olhando para trás, falou, esse trabalho para os ressocializantes, eu falo que foi uma bênção na vida deles, porque eles se mantinham ocupados, ativos, né? Mantinham a mente ocupada, o físico ocupado. Então, assim, é engraçado que E eles eles nem... contam com benefício também Com de benefício. redução de pena. Eu lembro que a gente fazia até churrasquinho com eles ali às vezes, né? Final de tarde. E alguns, assim, que já tinham cumprido a pena até, assim, se emocionaram de não estar participando mais do programa. Então foi muito bacana. É algo que eu tenho muitas saudades e isso marcou muito minha vida. Felipe, você falou de morar bem, né? Por meio de você também teve a vinda de empreendimentos imobiliários que permitiu que essas pessoas estivessem em casa, né? A gente tá falando aqui de reforma daqueles que já tinham ali algum lugar para morar. Sim. Mas tem gente que ainda não tem, tá no aluguel e que por meio do seu projeto ali ou de algum intermédio que você fez. Conta para mim, qual que foi o principal ou pelo menos o primeiro que deu ali mais marcante para você? Então, a Secretaria de Habitação ela tem várias frentes, né? A gente falou dessa frente da fábrica da própria FAMU, né? Assistência técnica, banco de materiais, e nós tínhamos a frente de produção de moradias, né? Então, quando nós entramos no governo, nós pegamos ali o Recanto dos Pássaros abandonado, porque a construtora faliu e abandonou a Ele obra. estava em obra ou já tinha sido a obra? Estava abandonado. A construtora faliu e abandonou a obra. Então a gente fez um trabalho de articulação na época com o governo federal e conseguimos ali junto com a Caixa Econômica retomar as obras do Recanto dos Pássaros. Ali foram 448 casos sobrepostos. Então a gente retomou a obra e implantamos ali na época o cadastro digital, sem necessidade das pessoas pegar aquela fila debaixo de sol. Fizemos tudo digital que até, eu lembro que na época a gente inaugurou o atendimento por WhatsApp na secretaria. Que legal. Né? E fizemos ali uma dinâmica de vizinhança, né? Então, resumidamente, né? A gente fazia uma prévia para as pessoas poderem se conhecer, aqueles pré-selecionados, e ter ali, eles poderem, de acordo com as afinidades, morar perto um do outro. Começar também um círculo de amigos ali. Exatamente. Que é muito importante, né? Porque quando as pessoas não se dão, vai dar errado, né? O trabalho social ele é tão importante quanto a construção da moradia. E ele precisa ser feito antes e depois. Ele precisa ser continuado. Né? Bom, o Recanto dos Pássaros, nós retomamos a obra do GA, das 395 casas, né, que nós entregamos na época também pelo programa Minha Casa Minha Vida. Também fizemos um bom trabalho social lá. E também, que é um empreendimento muito emblemático, nós fizemos o Residencial Rubi. E para quem não sabe, tem uma curiosidade, porque ali onde é Rubi, quando a gente entrou na prefeitura, estava em aprovação um condomínio que acho que, se eu não me engano, de 430 casas. E aí nós chegamos para o dono da área na época falando assim, ó, entendemos aí que você tem uma demanda, mas nós temos uma demanda represada de habitação social.
você não topa a gente trocar seu empreendimento por um empreendimento popular? Ele pensou, falou, vamos seguir em frente. Então ali foi uma virada de Que chave. legal. E ali, assim, a gente conseguiu fazer um empreendimento, né? E para quem, eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas o Rubi ele começa lá embaixo e vai até a parte de cima. Sim. Então a gente foi para o governo federal, pleiteamos os recursos, porque não é fácil, vem recurso do governo federal, do governo estadual. Eu lembro que no governo estadual a gente fez várias visitas à Secretaria Estadual da Habitação, conseguimos uma verba acima do que municípios do porte de Limeira conseguia na época, para isso viabilizar o empreendimento. E aí o Rubi foi aquele caso, né, de uma boa pré-seleção. Fizemos na época, eu lembro que a gente fez sorteios que tinham mais de 5.000 pessoas, onde hoje funciona o Covabra, né? Antes ali é o Centro Municipal de Eventos. Isso. Então fizemos, eu lembro que na época, 21 guichês de atendimento. No dia do sorteio tinha praça de alimentação, tinha o pessoal do SAMU ali após. Então a gente fez uma estrutura mesmo, né, de sorteio bem organizada, e o sorteio foi muito bacana. É um tempo ali que também ficou muito marcado, porque quando a gente fazia o sorteio da pessoa, tem as fotos até, tinha pessoas que se ajoelhavam chorando, famílias ali que estavam esperando há 20, 30 anos a moradia, né? Então eu tenho essas fotos guardadas até hoje, e quando eu vejo eu choro junto com o pessoal. E eu ia chegar nisso, Felipe. Eu lembro na época de acompanhar ali nas redes sociais, acompanhar as suas redes sociais, seus stories ali. Eu lembro que você se emocionava muito em Nossa, acompanhar e acompanhar a entrega também, né? Que às vezes o sorteio ele é o momento ali da esperança, mas a entrega é a concretização do sonho. é. Como que é essa para você assim, o seu papel de estar antes ali por trás de algo que causou tanta mudança na vida de alguém, né? Assim como a gente tinha esse acompanhamento de perto com as famílias, né? Então, meio que assim, parecia que a gente vivia junto com elas essa conquista. Então, assim, a gente participou de todo o processo, desde o começo, de surgir a assinatura do empreendimento. Obviamente, ele foi entregue depois que a gente saiu do governo, mas eu fiz questão de ir na inauguração. Então, assim, tudo aquilo que foi possível a gente fazer, de acompanhar essas famílias, a gente fez. Foram inúmeras reuniões do Teatro Vitória para orientar eles em todo tipo de aspecto de morar no condomínio, cachorro, garagem, convivência social, parquinho, playground, taxas, né? Você vai ter condomínio para pagar, você vai ter a taxa da Caixa para pagar, você vai ter IPTU para pagar. Então, ou seja, desde o momento quando estava construindo o empreendimento, é mais um caso específico aqui, nós conseguimos cá então Viação Limeirense, na época que fazia o transporte da cidade, eles cederam um ônibus para a gente pegar, colocar as pessoas dentro, e a gente fazia visita na obra com eles. Que Então tem bacana. foto minha lá andando com o pessoal, né? Então assim, a gente participou de praticamente de tudo, né? E isso foi muito marcante. Então por isso que a gente mantém até hoje o laço com algumas pessoas de lá. E, ô Felipe, eu vejo assim, a gente tá falando aqui das pessoas que conseguiram essa casa nesse momento. Mas tem muita gente também que foi tocada pelo seu trabalho por meio por exemplo, o Odécio Degan, o Ernesto Kiel, o Secap, que eram lugares ali que tinham uma dificuldade com documentação e também houve muito trabalho ali, né? Então, aí essa era a outra frente da Secretaria de Habitação, né? Quando a gente entrou na secretaria, eu falei, poxa vida, né? Não dá para Agora. conviver com esse monte de bairro irregular. Porque a irregularidade não é só uma questão de ser irregular. É a pessoa não ter a matrícula do seu imóvel. Ou Até a seja, segurança de amanhã, o que segurança acontece, jurídica. né? Por exemplo, a pessoa, vamos supor que você mora lá no bairro tal. E aí você tem 2, 3 filhos. Um dia você, por exemplo, veio a falecer. Isso vai acontecer com todo mundo um dia. Quem que vai herdar esse imóvel? Ou você vai fazer um empréstimo no banco. O que você vai dar em garantia? Então, as pessoas viviam uma total insegurança. Ia ampliar a casa, reformar. Mas peraí, não tem documento a casa. Então, era uma situação de irregularidade que eu falei, opa, peraí, nós vamos colocar o dedo nisso aqui e começar o processo, pelo menos. Então, nós começamos assim, regularizamos o Odécio Degan, uma situação muito difícil, porque era extremamente crítica a situação de documentos daquele bairro. Regularizamos o Degan, iniciamos o processo do SECAP, que foi entregue 3 módulos, acho que 80, 83, 88.
trabalho extremamente árduo, que o SECAP era da CDHU, é da CDHU, né? Fizemos Ernesto Kiel, fizemos Bo- Nova Conquista, Sim. fizemos o Cortez, iniciamos ali uma regularização também, que era da CDHU do Abílio Pedro. Enfim, passamos praticamente a régua em todos os bairros irregulares da cidade, né? Alguns conseguimos na época deixar regularizados, outros, né, veio na O sequência do trabalho governo continuou, né? posterior. Exato. Mas foi plantado, né? A semente precisou ser Foi plantada. plantado e bem plantado, porque tudo aquilo que foi possível fazer de instrução desse processo a gente fez. Inclusive, Felipe, acho que até hoje você tem recebido a resposta dessas famílias, né? Olha, chegou minha escritura aqui. Isso acontece ainda com quem? Tanto os que receberam a casa construída, quanto a regularizada. Você ainda recebe esses Sim, feedbacks. sim. Às vezes, assim, eu tenho contato ainda de algumas famílias no WhatsApp, né? E, por exemplo, vou contar o caso aqui da família do Rubi. Eu lembro quando a gente estava construindo para entregar o Rubi, eu falei, ó, gente, lá no Teatro Vitória eu falei isso aqui. Falei, vocês cuidem disso daí, que isso é filho único. É. Dito e feito. Que eu falei, cuidem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Demorou para ter programas habitacionais de novo no município, né? E falei, ó, um dia vocês vão receber essa escritura. Basta ter o quê? A persistência. E tem famílias que lembrou disso e falou, ó, Felipe, mandou a foto para mim. Chegou, menino. Tô aqui com a escritura quitada do meu imóvel. Aquilo lá que você falou lá atrás, em 2015, aconteceu, né? Que bacana. Tem gente, então, que já tá quitando, Não, tem Romildo. Que um legal. monte de gente aí que já está com o imóvel quitado, aí ele pode, Pode enfim, viver tranquilamente, né? vender, ou pode, enfim, o imóvel é dele, ele faz bem o que ele quiser da vida dele, Exatamente, né? legal. E a gente falando também desses bairros abertos, mas tem também os condomínios, né, que passaram por um processo aí de regularização, porque a Limeira tem muitos condomínios que têm essa dificuldade aí da regularização. A gente tem esse ponto também, né, Felipe, no seu Aí, trabalho. aí foi um trabalho que eu já fiz como profissional, né? Legal. Eu, mesmo não estando na prefeitura, eu sempre fui membro, na maior parte da existência do Complan, eu sempre fui membro. Então, eu O sou Complan, que é o... é o Conselho Municipal de Gestão Territorial e Ambiental do município de Limeira. Então, eu sou membro do Complan e nesse processo do Complan, em 2018, 2019, nós participamos da criação da Lei 828, né? Que foi a regularização de loteamentos de acesso controlado. Algo que eu também trabalhei, eu tenho até matéria minha de Jornal de Limeira, que eu dei entrevista em 2011 falando sobre isso. 2011, porque existiu na época, abria bairro, fechava bairro, teve TAC do Ministério Público, enfim. Eu assumi a Secretaria de Urbanismo em 2013, primeira semana já recebi uma notificação da MP sobre a situação de irregularidade de alguns loteamentos fechados. E aí, quando surgiu a oportunidade de criação dessa lei lá em 2018, 2019, eu estava no Complan, nós auxiliamos para confecção e aprovação dessa lei, e depois, como profissional, muitas associações me contrataram para fazer regularização dos bairros. Por exemplo, o Parque Egisto Ragazzo, que foi um dos que mais sofreu durante esse período, foi um bairro que o nosso escritório que regularizou. Então, hoje o Egisto Ragazzo é um loteamento fechado devidamente regularizado, né? O IP, que é o IP 1 e 2, nós regularizamos. O São Clemente, que era uma célula, hoje é um loteamento devidamente fechado. O Centreville, também, que era uma célula residencial, hoje é devidamente regularizado. E aí nós temos aí Porto Real, tem o Jardim Aquários, que a gente regularizou também, tem alguns outros, Santa Elisa, que está em processo de regularização. Então a gente acabou dando essa contribuição aí de regularizar também os loteamentos fechados da cidade. Que é outra coisa que é muito importante, né? A pessoa, ela quer morar lá, mas ela quer poder ter esse controle da administração interna ali, né? Por isso que eles prezam tanto pelo fechamento, né? Ó, eu sou um defensor da associação de bairro. Eu defendo a associação de bairro. Seja ele de bairro fechado ou aberto. Porque eu acho que onde a associação coloca o dedo, as coisas ficam mais organizadas. A gente sabe que o poder público não tem condição de cuidar de tudo. Você pega, por exemplo, esses bairros que tem associação organizada, o mato está bem cortado, o asfalto está arrumado, tem uma sedezinha da associação que as pessoas se reúnem, tem menos lâmpada queimada, então é diferente.
né? E eu sou defensor. Eu acho que, inclusive, se a gente pudesse criar outras legislações para poder, talvez, colocar uma cancela numa rua sem saída, né? Deixar as pessoas terem essa melhor segurança, eu sou completamente defensor dessa pauta. Tem até uma teoria, né, Felipe? Eu acredito que você conhece ela, que é das janelas quebradas, né? Onde há uma janela quebrada, daqui a pouco vai ter duas, vai ter três, as pessoas vão. Se tem alguém cuidando, a gente acredita que se está bem cuidado, vai ser melhor preservado, né? Eu acho que isso serve para, sim, tudo na nossa vida. Seja no condomínio fechado, no aberto, no bairro, Acho qualquer que isso, seja o bairro, ele vai ter essa amparo quando é bem cuidado, né? poxa, né, eu acho que isso se aplica a tudo na nossa vida. Se você está na sua casa, você começa a deixar, quebra uma coisa, quebra outra, na hora que você vai ver, assim, você entra, você não dá nem valor mais para sua casa. Seu carro, sua roupa, né? E isso, tratando de cidade, né? Se você mantém uma cidade bem arrumada, bem organizada, um bairro bem arrumado, quem entra já fala, opa, peraí, eu vou respeitar isso aqui porque é um negócio organizado, né? Então você passa a respeitar mais. Por isso que eu acho que esse modelo de fomento às associações de bairros, ele precisa ser cada vez mais ampliado. E já que a gente está falando aí desse cuidado, o seu lema agora, 2024, nós estamos em agosto, seu lema é o revitalizar com propósito. Então a gente olha hoje para Limeira e a gente sente que tem muitos pontos que precisam de uma verdadeira revitalização. Como que você enxerga hoje Limeira desse ponto de revitalização? O que precisa hoje na nossa cidade? Eu gostaria muito da minha contribuição, né, como legislador e apoiar o executivo em fazer a revitalização da nossa cidade, né? Eu acho que a gente vê a situação que nós vivemos hoje, né? Muitos moradores de rua, às vezes você pega a região do centro, né? Muitas lojas fechadas, bancos fechados. Isso é uma situação que não vai mais voltar, não tem como voltar atrás. O banco foi para a internet, o varejo foi para a internet e ele não vai mais voltar para o espaço físico. O que a gente faz, por exemplo, com aquelas lojas do centro que estão fechadas? Então, todo o espaço é ocupado. Então, hoje estão ocupados. Mas por quem que eles estão ocupados? A minha defesa, o que é? Revitalização da cidade para que esses locais a gente tenha legislações que possam ser, por exemplo, construídos edifícios de novo nesses locais, ou que esses edifícios possam sofrer uma conversão de prédio comercial para habitacional. O modo de morar mudou muito hoje, né? Tem pessoas que moram sozinhas, a vida ficou muito uma necessidade de praticidade, né? Por exemplo, às vezes tem gente que gosta de morar num apartamentinho de 30, 40 metros quadrados, né? Ter ali seu robozinho para limpar o chão, né? Prático, Aquele cooktopzinho, micro-ondas novo. Por que eu não posso, às vezes, pegar um prédio de um banco antigo e dividir em pequenos apartamentos? Porque eu preciso ter garagem em todos os prédios. Então, a minha defesa é revitalizar regiões como o centro, né? Com o propósito de atrair pessoas. Colocar a gente para morar lá. Colocar a gente para morar lá, né? Existe o ditado que fala que um jardim cuidado atrai as borboletas. Nós precisamos cuidar do nosso jardim, né? Eu acho que Limeira tem muitos bairros tradicionais que hoje sofrem um processo acelerado de esvaziamento. Você pega a Vila Camargo, né? Você pega regiões da Boa Vista, que é um bairro que eu acho muito bacana, né? Você pega esses bairros mais tradicionais, você pega, por exemplo, uma casa que foi construída na década de 50, 60. O pai morreu, a mãe morreu, a avó morreu. Às vezes, assim, quem que vai morar nessa casa, né? Porque a casa já está degradada. Ou quem que vai ocupar esses espaços? Então, a minha defesa é, deixa fazer dessa casa 4 apartamentinhos nela, né? Ou pega essa rua sem saída, deixa eu colocar uma cancelinha, aquilo ali se valoriza, né? Não tem necessidade de você ficar tanto crescendo a borda da cidade. Vamos às vezes, arrumar o que já existe, né? Isso melhora até transporte, melhora como os serviços chegam, né? Se você não tem que ampliar, você consegue concentrar e fazer bem feito ali. Melhora tudo. Esse se chama urbanismo tático. Você tem que ter uma tática. A tática que é, vamos ocupar esses espaços novamente. Você melhora o quê? Segurança pública. Porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, precisa encher de guarda no centro, precisa colocar guarda em todo lugar. Meu, eu defendo, mas assim, não dá conta. Então você tem que ocupar esses espaços, né? Você tem que fazer o quê? Lugar que não podia crescer, a parte mais degradada da baixada da cidade. Meu, deixa construir prédio lá.
fomenta, flexibiliza a lei para construir prédio lá. Sim. E com a construção desse prédio, a incorporadora pode dar uma contrapartida de arrumar uma parte ali vamos supor que vai crescer, fazer um parque no Ribeirão Tatu ali em volta. A gente pode criar esses instrumentos, né? Hoje, por exemplo, a região da Baixada é um ponto crítico da cidade. Extremamente Que a crítico. gente olha ali com bastante receio de aumento de violência, aumento de uma ocupação não essa que a gente está querendo, que é a tática, de repente uma ocupação de pessoas em situação de vulnerabilidade, criminalidade. Você, como mulher, tem coragem de descer a Rua Santa Cruz e passar naquela passarela? Não. Eu até penso que às vezes eu lembro que às vezes precisasse ir na rodoviária, por exemplo, há anos atrás, quando eu era adolescente, mais velha, ali começo da juventude, eu desceria e iria do centro para a rodoviária. Hoje eu já acho que eu não iria. Que é uma coisa que você fica assim, e aí, né? Passa ou não passa ali? As pessoas estão sendo expulsas da sua cidade. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa colocar o dedo nessa ferida, né? Então, como vereador, eu pretendo auxiliar o executivo a gente fazer uma proposta para reverter essa situação. Que é um papel muito importante, né? O vereador, as pessoas sempre se perguntam, né? Como que ele vai atuar? Ele pode vir aqui para trazer sugestões, ele acompanha, ele é um fiscalizador, né? E esse é o seu intuito, né, Felipe? Sim, e lembrando que ano que vem tem revisão do plano diretor. Bacana. Revisão do plano diretor, se não for, é uma das leis mais importantes do município. Ela rege a cidade, né? Como Rege que a cidade. explica isso para quem está assistindo com a gente? A gente vai escolher que tipo de cidade a gente quer. Vai ser uma cidade segura, bonita, organizada, ou vai ser uma cidade que não pode nada, que é largada e é burocrática? Então a gente pode fazer uma escolha, né? Eu pretendo dar minha contribuição nesse sentido. Falando do plano diretor e também da Baixada, não tem como deixar de falar da rodoviária, né? A rodoviária de Limeira tem muito ali muita polêmica em torno exatamente de que ela é um prédio que já está antigo, está numa localização ali que talvez dificulte um pouco ou não. O que você vê nela ali? Eu, particularmente, gosto da rodoviária. Eu acho que é um prédio feito. Esse prédio foi construído no final dos anos 70, os anos 80 pela Endel. Eu tenho a placa lá dentro, foi o seu Júlio Varga, que era o presidente da Endel, que entregou aquele prédio. É um prédio muito bem projetado e muito bem construído. Obviamente, ele precisa de cuidados, né? Eu acho que ela deveria permanecer onde está, mas precisaria de uma reforma da rodoviária e a gente retrabalhar esse entorno da rodoviária. Porque você pega, por exemplo, ali em volta, você tem uma estação ferroviária que foi reformada, você pega ali um Senac, que é um polo de atração de pessoas, você pega o terminal urbano que está ali, que também acho que tem que dar uma melhorada naquele terminal, você pega o próprio Covabra, tem muita coisa boa ali embaixo, mas eu acho que a gente precisa dar essa pincelada, organizar aquela parte da Baixada, talvez com projetos de mobilidade, né, para reordenar melhor o acesso dos ônibus, mas eu acho que a rodoviária precisa de um banho de loja. Só isso. Fica bom, né? Fica bom. Fica bom. Fica bom. Resolve o problema. E, Felipe, a gente falou de um lugar também que tá parado, é a Antiga União, né? Eu tô caminhando, né? Eu vim da região do centro, a gente desceu aqui pra rodoviária. Quem conhece Limeira sabe que passou ali um pouquinho a rodoviária e já vem essa região ali da Boa Vista. Sim. E tem ali a Antiga União, que também é outro lugar que poderia ter um cuidado, um toque legal, né, ali. Você pega Limeira, né? Eu sou um pouco crítico em relação às intervenções que foram feitas ao longo dos anos. Nós interrompemos a passagem da Rua Sargento Pessotto. Quem é mais antigo, até mais antigo do que eu, sabe que ali do lado da rodoviária tinha uma passagem subterrânea que você saía na Sargento Pessotto. Esses dias eu fiquei sabendo dessa passagem. E a gente falou assim, eu conversando com um amigo jornalista, ele falou assim, você sabia? Eu falei, pra falar a verdade, não. Tinha. E é muito interessante saber que... E funcionava. E aí, como que tá hoje? Funcionava bem, tinha um semáforozinho ali, aquilo era um fluxo de gente imenso, né? Interessante. Viaduto Santa Cruz, que ligava rapidinho sendo Boa Vista, demolido. Então, você pode ver que a cidade é como um tecido. Criou muito empecilho, assim, pra gente chegar, né? Atravessar de um lado pro outro. A cidade é um tecido, é como se fosse o corpo humano. Você pega que essas artérias foram rompidas, né? E necrosaram. Então, você pega que tudo aquilo que foi em volta dessas artérias interrompidas, você pode ver que necrosou. Aquilo ali foi morrendo. Então, eu acho que a gente precisa repensar essas interligações novas do centro com a Boa Vista, com a Vila Camargo, com a Vila Queiroz, com todos os bairros tradicionais ali, para revitalizar isso aí. Felipe, a gente tá falando aí também, eu falei bastante do centro, mas Limeira tem outros pontos aí que a gente vê que carece. Esses dias eu vi na sua rede social, você trouxe a questão da Costa Silva,
Que ali é uma, Opa! é uma área muito boa por conta da concentração de indústria, de lojas, né? Hum. É um ponto turístico, né? A gente fala Hum. muito do turismo de negócios. Ali é um ponto interessante da cidade e que merece também ali atenção e você pretende também ficar de olho nesse ponto. Vou citar mais um ditado que todo mundo conhece. A primeira imagem é É a que a que fica. fica. E a gente chega por onde, né? A Anhanguera tá ali. Costa e Silva hoje é a porta de entrada da cidade, concorda? Costa e Silva, Avenida Mojimirim e Major Levi. São os dois pontos principais da cidade. Eu sempre sou um defensor de que as avenidas, pelo menos as principais, precisam ser revitalizadas. A Costa e Silva, por ter um turismo de negócios muito forte ali por conta das lojas, fabricantes de joias ali, eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Urbanismo, a gente fez um projeto de requalificação de toda a Costa Silva. É um projeto muito legal. Até hoje eu tenho saudades da época que a gente elaborou aquele projeto. E eu acho que esse projeto precisa ser retomado, porque ele vai fazer todo o reordenamento de vagas, de estacionamento, de arborização, ele vai regular melhor a divisão entre os lotes para não ter aqueles muros altos, então você ter aquela amplitude de avenida, né? Por que a Avenida de Saudades é bacana, por exemplo? Porque ela tem um calçadão. Não é agradável caminhar É lá? agradável. Por que a Costa Silva não pode ser assim, sendo que a quantidade de pessoas que caminham lá é enorme, né? A gente propôs na época ali uma ciclovia no meio daquele canteiro, que é um canteiro largo. Essa ciclovia ligava ali na rotatória da Taba. Depois tem um projeto que chama Plano Cicloviário de Limeira. E essa ciclovia ligava a rotatória da Taba, depois ela ia até o Limeirão, né, pela Via Luiz Vargas ali. Você pega ali, ele vai direto. Esse projeto está pronto também. Então, assim, eu acho que se eu fosse falar uma avenida por onde começar, eu acho que eu começaria assim pela Costa e Silva. Pela importância do mercado que tem ali, Limeira hoje é a capital da joia. Você falou em trânsito, né, o Felipe. O trânsito de Limeira também é um lugar. Eu falei ali da rotatória da Tábua, eu lembrei de que você chega ali num horário de pico, é sempre muito complicado, você tem muito carro. Não porque. Não é questão do trânsito, mas porque é difícil mesmo. Todo mundo vem de todos os lados e se encontra em algum lugar. Então, se você pegar ali 6 horas da tarde, você vai sofrer para passar. E aí, como que fica? Assim, você acha que tem melhorias que podem ser feitas ali e em outros pontos da cidade? Porque tem momentos em Limeira que às vezes eu brinco até assim, né? Eu falo assim, nossa, a gente reclama sendo do interior do estado, sendo que a gente nem tá numa capital para reclamar do trânsito. Às vezes nossa, fiquei presa no trânsito é 5 minutos, mas é uma questão de 5 minutos, mas mesmo assim, né? A gente que mora no interior às vezes quer um pouco mais de fluidez, quer um Sim. trânsito de ruas mais alargadas. Como que isso pode ser trabalhado ainda? Eu conheço muitas cidades do interior, enfim, e assim, eu sei que Limeira precisa de melhorias na mobilidade urbana, mas perto de algumas cidades nós somos É, muito melhores, porque Limeira lá na década de 60, 70, ela fez um plano diretor, por exemplo, onde foi projetado o anel viário. O que anel é viário um de Limeira é ponto. um baita de um quebra-galho, entendeu? Ele resolve a vida de muita gente porque ele interliga a borda da cidade em todos os sentidos. Então, acho que em termos de mobilidade, talvez terminar aquele trecho, né, do anel viário ali da Barroca Funda, né, Sim. até ali aquele trecho ali onde está. Que é um dos poucos que ainda resta sem É, duplicação eu e acho que tudo. é pegar. Existe um plano muito bem feito um plano de mobilidade urbana, né? Esse plano prevê essas melhorias. Então, é simplesmente seguir o plano de mobilidade, alguns pontos semaforizar, melhorar com sinalização, né? Uhum. E eu acho que dá para, primeiro, melhorar ainda mais essa fluidez do trânsito. Lembrando que no trânsito, o mais importante é o pedestre. O pedestre é aquele que você tem que se tratar com prioridade. Depois, na escala, você vem bicicleta, transporte público e o veículo individual. Sim. Felipe, a gente falando também eu falei das empresas da Costa Silva, eu lembrei de um Hum. assunto aqui que acho que vai ser bem bacana a gente conversar. Limeira tem um projeto de gestão compartilhada. Então, quando a gente fala Sim, ali de trazer para as empresas e trazer as empresas para mais perto da gestão pública, a gente tem esse projeto que pode favorecer, ampliar, assim, a gente ampliar esse projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque eu sei que o primeiro local a receber a aplicação desse projeto tem um dedinho seu ali, né? tem um dedão ali. Dedão. Eu sou fã desse projeto. Esse projeto é do ex-vereador Bruno Bortelã. Eu, eu admiro esse projeto que ele propôs e
eu tive o privilégio de ser o arquiteto que projetou o primeiro projeto de requalificação de espaço. Na verdade, a primeira praça revitalizada foi um projeto meu, né? Só para a gente explicar, esse projeto de gestão compartilhada é quando você permite que a iniciativa privada, né, que uma empresa, assuma um espaço ali para revitalizar, para trazer Sim. ali um novo olhar para aquele local. Uma empresa ou uma entidade pode pegar um espaço público, uma praça, um canteiro central, enfim, e falar assim, eu quero cuidar disso aqui. Obviamente ele tem que passar por um processo, ele assume alguns compromissos e ele vai fazer, às vezes, uma melhoria, um cuidado do jardinamento ou um projeto e requalificar por completo aquele espaço. A Praça do Senai foi feita uma praça praticamente nova, né? E ficou muito bonita, por sinal. Quem passa, quem É, passava e quem passa, vê que hoje existe um lugar ali que dá aquele. Nossa, você olha e fala: olha, ficou muito bom. é. Na época, o diretor do Senai entrou em contato comigo, falou: eu queria, né, ver o seu trabalho, eu gostaria de convidar para participar desse projeto. Eu aceitei, né? E ali foi criado um espaço para homenagear a família Varga, né? Visto que o Senai chama Senai Luiz Varga. Então, o conceito do projeto era colocar o seu Luiz Varga no centro da praça, que ali tem um monumento, um busto dele, olhando exatamente. Eu que sou técnico, assim, o busto dele está virado exatamente para a escadaria do Senai, você passar Que por lá, legal. né? E aí depois teve uma melhoria que foi colocado o busto ali dos outros dois filhos, né? Que foram uma família importante ali na industrialização de Limeira. Então é um projeto de gestão compartilhada que eu tive ali o prazer de participar e projetar essa praça. E que, na minha opinião, ele tem que ser multiplicado e incentivado para outros espaços do município. E mais uma vez, partiu do trabalho de um vereador e você, se eleito como vereador, pretende trazer esse incentivo e novas ideias, assim, que façam com que a cidade venha a ser mais cuidada, né? Como eu citei anteriormente das associações, eu acho que a gente tem que compartilhar essa responsabilidade, né? O poder público, eu que estive lá dentro, sei que ele não consegue, por inúmeros fatores, às vezes dar aquela atenção devida para todos os locais. Então, se a gente puder dividir um pouquinho essa responsabilidade, sempre num ponto de equilíbrio, o fomento à gestão compartilhada, o fomento das associações, eu acho muito importante. Felipe, eu esqueci de falar de um bairro que eu acho que é bem legal. A gente falou um pouco aí de história e tudo mais. A Vila Dignidade é um bairro que traz. Concentra ali pessoas que carregam essa nossa história de Limeira, né? Ela fez parte do trabalho de vocês, da época? A Vila Dignidade, ali na região da Serra, nós fizemos uma Vila Dignidade ali com 21 casas, entregamos, era um processo que já vinha, a gente continuou, foi entregue em 2013, eu tenho contato com a CDHU até hoje, né? Eu tenho muito contato lá dentro, e assim, o próprio pessoal da CDHU fala, é o projeto que a gente mais gosta de fazer, né? E aí, pelo sucesso da Vila Dignidade, né, que é uma vila de idosos ali, com um salãozinho de festa, cada casa ali já vem com geladeira, já vem com banheiros adaptados, ela vem entregue completinha, um quintalzinho para fazer uma horta, então, ou seja, os idosos ali moram muito bem, né? Tem assistente social, tem atendimento médico, e na época nós conseguimos um outro convênio para mais uma Vila Dignidade, né? Então, enquanto vereador, eu pretendo talvez dar uma cutucada em relação a isso para Voltar, que outra Vila questionar, né? Dignidade possa ser implantada na cidade, que hoje mudou o nome, né? Chama Programa, se eu não me engano, Vida Longa. Não. Vida Longa, da CDHU. Que acho que tem muito a ver com isso, né? A pessoa que trabalhou e viveu aqui na cidade por tantos anos, ela vem ali no momento da aposentadoria, no momento que ela vai ali Ah, soltar um pouquinho, relaxar um pouco, é importante que ela more bem. É o que a gente falou, tanto do morar bem pro pai de sim, família, quanto pro idoso que ali tá vivendo o final de sua vida ali. sim, é um convívio social. Ele vai ter um convívio social com pessoas da sua idade, da sua geração, né? Então, Sim. se você for numa Vila Dignidade hoje, no Vida Longa, você vai ver que as pessoas vivem muito bem ali. Tem a mesinha de xadrez, tem o momento de recreação. Então, são idosos que você vê que, assim, o sorriso está no rosto. Eu acho que esse programa ele deve ser multiplicado e ampliado, que ele é Legal, muito bacana. legal. Seu sonho é que Limeira volte a ser cuidada, né, Felipe? Esse é o sonho que está no meu coração. Cuidada. Eu acho Cuidada. que eu gostaria muito de poder meus filhos verem, né? A gente retomar talvez esse. Não reclamando do município, muito pelo contrário, a gente vive numa cidade muito boa. Mas eu acho que
Até conversei com a Érica também, né? A gente tem essa vontade de pegar e cuidar um pouco mais ainda da cidade, né? Desse jardim, né? Para Sim. atrair essas borboletas de novo, novamente, né? Essas praças, avenidas, né? Trazer mais projetos habitacionais. Tem uma coisa bacana que eu acho que poderia ser implementada no município, que é o parque de locação social, que inclusive quando eu saí da secretaria a gente deixou um pouco uma sugestão ali. Como que é esse parque? É assim, é, nós temos o cadastro municipal. Nós temos um cadastro e ali a pessoa já sai de uma situação de não ter a moradia para ela ter a moradia. Só que tem muitas pessoas que ainda não têm condição até emocional para já receber uma moradia, né? Às vezes a pessoa está numa situação de tanta vulnerabilidade, por exemplo, uma mulher que sofreu um processo de divórcio traumático, ela foi violentada, né? Ela está tão fragilizada que ela recebe uma casa, às vezes não consegue nem pagar um condomínio, né? Ela não Hum. consegue pagar, é difícil, são situações que a gente vivenciou ali que são bem complicadas. Então, em vez de ela ser titulada no imóvel, ela pode ficar num parque de locação social, que às vezes pode ser um conjunto de casas da prefeitura, que ela fica ali um tempo, né, 1 ano, 2 anos, ela passa por uma assistência social intensa, e depois que ela tiver essa recuperação emocional, aí sim ela pode participar do programa habitacional para ser titulada, né? Ou às vezes ali ela consegue se reerguer na vida e já conseguir se reestruturar e seguir seu caminho. Mas seria esse período de transição. Isso existe em alguns países do mundo e eu acho que nós poderíamos implantar isso aqui. Felipe, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente falou bastante do profissional, do homem público, Ah, dos seus sonhos profissionais, mas eu acho que faltou um pouquinho a gente falar da sua família. Eu ah, falei da família histórica, da família que sim, te trouxe até aqui, mas e a sua família hoje? Eu vi que você falou aí dos seus filhos, eu falei, opa, a gente faltou um pouquinho ah, de falar, né? A minha pergunta pra você agora seria o que você pretende fazer pra ter essa limeira cuidada, mas eu acho que isso tem muito a ver com os seus filhos e com a sua esposa, não? sim. Eu sou casado com a Débora, né? Olha, que vou dar um fora, às vezes eu nem lembro quanto tempo faz, mas fazem 18 anos que eu sou casado. Legal. Tenho 3 filhos, né? Um de 14, um de 9, e uma nenezinha de 1 ano e 9 meses. Hum, E a gente que tem família sabe que a gente quer, por exemplo, criança. Criança precisa de lugar para brincar, Vai brincar. né? Então eu gostaria muito de ter, que meus filhos pudessem ver essa limeira cuidada para que mais crianças possam brincar, né? Eu gostaria muito de ver criança brincando no centro, nas praças, né? Eu acho que a criança traz esse brilho para a sociedade, né? Então, eu me preocupo muito com a família e também não só na questão de urbanismo, né? Mas na questão da proteção da criança mesmo, né? Que hoje a gente vê nesse mundo, às vezes, que tentam trabalhar muito a sexualidade das crianças, né? Que a gente possa defendê-las, né? Para que esse tipo de ideologia não chegue nas nossas casas e não comprometam o futuro das nossas crianças. Então, eu como pai de família, a gente quer de fato protegê-los, né? Você tem uma visão assim que você tem uma visão muito tradicional que vai Sim, trazer esse valor da família. Você pretende defender nos seus atos, na sua vida ainda como profissional, como homem público, o valor da família, porque você tem hoje uma família a qual você dá muito valor, né? completamente. Eu sou uma pessoa e hoje um profissional completamente comprometido com a família, né? Então, aquilo que tiver ao meu alcance, que eu puder defender os valores da família, contra principalmente essas tentativas, né, de implementar certas ideologias, vocês podem ter certeza que eu serei um dos primeiros a defender os valores familiares. Porque eu tenho família e eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para poder defendê-los. E quanto a esse cuidado com a nossa cidade, o que que você pretende fazer ainda em sua carreira, mas também se eleito como homem público, o que você pretende fazer para ter uma Limeira mais cuidada, uma Limeira mais bonita e também uma Limeira que traga oportunidade de trabalho, de moradia, de vida para quem está aqui dentro? Roxane, eu enxergo assim. Se nossa cidade estiver bem organizada, consequentemente, nós vamos atrair o que? Boas empresas. Uma empresa, uma multinacional, uma empresa de porte, não vai querer se instalar numa cidade largada, né? Não falando que Limeira é largada, muito pelo contrário. A gente só não pode deixar chegar lá, né? Só que nós não podemos deixar
a cidade ficar largada. Então nós precisamos cuidar do nosso jardim. Para que o quê? O empresário entra na avenida e fala, nossa, essa cidade é bonita, eu vou vir com a minha família por aqui. Consequentemente, vai vir executivo da empresa, a família do executivo vai vir junto, vai ter construção civil na cidade, vai ter condomínio novo, vai ter bairro novo, eu vou fortalecer o mercado, né? Vou fortalecer o comércio local. Então, tudo é uma questão de círculo virtuoso. A cidade organizada, a cidade bonita, ela atrai família, ela atrai empresa, ela atrai trabalhadores, ela atrai qualificação, ela traz instituições de ensino, né? Porque ninguém vai querer se implantar numa cidade que não seja atrativa. Legal. Felipe, agradeço o bate-papo, acho que foi muito produtivo, mas eu quero deixar ainda em aberto para quem está assistindo com a gente, quem acompanhou a gente até aqui, que pode deixar sua pergunta, pode deixar suas colocações e a gente vai ter aí uma nova oportunidade de vir e conversar. O Felipe está disponível também nas redes sociais, é só acompanhar aqui com a gente. Tudo que for levado lá, você vai estar acompanhando sempre e respondendo, né, Felipe? Você é uma pessoa muito aberta que tem se colocado à disposição para atender a população. Sim, faço questão de vocês me perguntarem, que para mim é um prazer. Para mim eu responder as perguntas, porque isso inclusive faz eu me aprofundar um pouco mais nos assuntos. Obrigada, viu, pelo bate-papo, foi muito agradável. Espero que a gente possa ter uma nova oportunidade em breve. E eu agradeço também vocês que participaram com a gente. Até mais. Felipe Penedo traz pra Limeira confiança. Revitalizar com propósito é a nossa missão. 22.700 vote com coração. Felipe Penedo é força e fé. Limeira renovada é o que a gente quer. Limeira unida com propósito e fé. Revitalizar Limeira, é isso que a gente quer. Cada espaço da cidade vai se renovar. Com o Felipe Penedo, Limeira vai prosperar. Revitalizar com propósito.